Então, como havia falado para vocês, essa é a continuidade, né, da palestra da última quinta-feira, aplicação prática da plataforma GAC para gestão de ativos de conhecimento, com o professor Daniel, o Fred e o Ricardo, da Gerdau, ok? Você já sabe aqui, mas não custa lembrar, siga a gente nas redes sociais, tá? Para vocês sempre manterem atualizados a todas as informações que a gente está postando, tanto no LinkedIn, no YouTube e no nosso próprio website. E para fazer a pergunta, para deixar a nossa palestra mais interativa, é bem simples, né? É só você clicar nesse botão roxo aí na parte inferior direita da sua tela e fazer as perguntas, né? Para a gente fazer esse bate-papo bem legal aí no final da apresentação. Né? E as perguntas, né, que não puderem ser respondidas, a gente vai respondê-las depois de uma outra forma, enviar por e-mail, enviar pessoalmente para vocês, ok? A apresentação aqui do nosso professor Daniel Henrique Castro, né? Um currículo invejável, tá? Esse aqui é um mini currículo, tá? Uma mini apresentação. O currículo dele é mais extenso. Professor Daniel, ele é PhD, engenheiro mecânico aeronáutico com doutorado em engenharia de materiais na Universidade de Karlsruhe, Alemanha. Trabalhou nas áreas de manutenção, produção e projetos em diversas empresas do setor siderúrgico, setor de geração de energia e indústria aeroespacial, na Alemanha, Brasil e Argentina. Especialização em TQC, Total Quality Control, na JUSE, União de Cientistas e Engenheiros Japoneses, Tóquio, Japão. Especialização em técnicas de reciclagem de veículos na IREC, International Recycling Center, em Kanazawa, Japão. Experiência prática na implantação de manutenção produtiva total, Total Product Maintenance, sistema de manutenção com base na análise de confiabilidade, RCM, implementação e desenvolvimento de soluções informatizadas nas áreas de gestão de manutenção, análise de confiabilidade e análise de falha. Palestrante internacional também, com atuação em congressos e seminários na Alemanha, Estados Unidos, Japão, Brasil, Chile e Equador. Atualmente, diretor na empresa Plus Engenharia, treinamento e consultoria limitada, professor do curso de mestrado de Engenharia Mecânica no Cefet de Minas Gerais e coordenador do projeto de gestão de conhecimento, parceria com a Plus Engenharia Frieden, em Milina. O nosso outro apresentador também é o Fred, né? Vocês já conheceram da última apresentação de quinta, né? Fundador da Frieden Desenvolvimento Imobiliário, apaixonado há mais de 10 anos pela promoção de boas práticas e inovação da cadeia produtiva da construção civil. Né? Ele deixa uma mensagem aqui para a gente que atua para proporcionar aos clientes dados confiáveis que possibilita a tomada de decisões correta na hora de aplicar os recursos, melhorando a performance, e vocês podem contar com ele aí para parcerias de sucesso e benefício mútuo. E o nosso terceiro apresentador é Ricardo Paulino, da Gerdau, formado em Engenharia Mecânica pelo Cefet de Minas Gerais e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha com manutenção há cerca de 18 anos e atua na Gerdau há mais de 10 anos. Atualmente exerce o cargo de gerente de manutenção em Engenharia Capex. Né? Esses são nossos palestrantes aí de hoje, e deixo a palavra aqui com o professor Daniel e os nossos palestrantes. Uma boa apresentação a todos. Pessoal, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar um pouco das práticas de manutenção aqui da Gerdau, né? Especialmente da unidade Barão de Cocais. Esse BCOC aí é a nossa sigla, tá? Barão de Cocais, diante das várias unidades que a Gerdau tem. Bom, seguindo um pouco então, primeiro, só para contextualizar, a Gerdau hoje é uma empresa com mais de 110 anos. Nós somos 45 mil colaboradores e atuamos em 14 países. A fundação em Barão de Cocais aconteceu em 1925, primeiramente como a siderúrgica Cimetal. A Gerdau adquiriu em 88 essa unidade. Hoje nós produzimos 29 mil toneladas de ferro gusa, 30 mil toneladas de aço e 17 mil toneladas de barras e perfis. Temos 650 colaboradores próprios e terceiros. Esse número oscila, né, durante o ano, dependendo das demandas que a gente tem. Falando um pouco dos princípios, eu não vou passar por todos, mas é importante que eu fale de pelo menos 4, para que a gente contextualize também a próxima etapa do que eu vou trazer para vocês. Primeiro, segurança em primeiro lugar, gerar valor para todos, aprender, desaprender e reaprender, e autonomia. Esses 4 princípios, eles vão ser prontamente discutidos de alguma forma nas próximas etapas da apresentação, e aí vocês vão entender o link que existe entre propósito, princípios e o que a gente está construindo para o futuro da manutenção da Gerdau. Contextualizando, então, a parte da manutenção, hoje
como metodologia, nós temos um trabalho voltado para um sistema de monitoramento, que é o SMDO, o Rumo Certo, que é um conjunto de práticas vinculadas ao SPCM, a metodologia 20-50-20, no qual 50% a gente vincula à manutenção base e condição, 20% a práticas preventivas e 20% a práticas preditivas. Os 10% faltantes são eventos de manutenção em paradas não programadas, gestão parametrizada de sobressalentes, materiais e serviços com excelência e lubrificação avançada. Reunindo essa metodologia, a gente tem como objetivo garantir a segurança, performance em custo, produtividade e disponibilidade dos equipamentos. Detalhando um pouco o SMDO, ele é um sistema que é baseado no I2 Portal, que é um portal de interface de inteligência, no qual nós conseguimos vincular tecnologias de monitoramento e diagnóstico que vão ajudar os nossos colaboradores na ponta a diagnosticar e atuar com mais assertividade na manutenção. Falando um pouco de performance, pessoal, hoje a unidade de Barão de Cocais é benchmark no nosso grupo, tá? Falando de todas as unidades do Gerdau, nós temos números bem agressivos em disponibilidade de equipamentos. Então, na manutenção não programada, né, na parada não programada, a nossa interrupção, a gente tem aí, fechando 2020 com 1,27%, em 2019 fechamos com 1,31%. Como são 3 áreas produtivas, nós trabalhamos com 2 altos fornos, uma cearia e um laminador, e reunindo as interrupções em percentual, a gente chega nesses números que eu estou apresentando. Falando da indisponibilidade, que aí nós reunimos as paradas preventivas, mais a indisponibilidade, a interrupção do equipamento. Então, em 2019, performamos com 6,46% e fecharemos esse ano com 5,79%, já fazendo um RF, né? Um rolling forecast aí desse indicador. Falando um pouco das práticas, a gente tem uma rotina de avaliação de maturidade da manutenção que reúne resultados de performance, esses que eu apresentei, interrupção e indisponibilidade, mais algumas práticas que estão listadas aí no segundo quadro, em que a gente tem o CBM, né, que é a manutenção base condição, os planos de manutenção, SPCM, tratamento de falhas, gerenciamento de dados, riscos e sobressalentes. Então, hoje, para o universo de nota máxima 8, Barão de Cocais está com 5,9 no processo de avaliação self que nós fizemos. No ano passado, nós performamos com 5,1 e hoje também é benchmark em práticas e resultados a unidade de Barão de Cocais. Bom, contextualizando então um pouco do cenário da gestão do ativo do conhecimento, nós fizemos recentemente na empresa uma pesquisa corporativa, tá, envolvendo todas as unidades, e a gente chegou à conclusão que os problemas que incomodam as nossas equipes de manutenção, olhando a parte de pessoas e de qualificação, giram em torno do turnover, as pessoas que saem pontualmente da nossa empresa, aí vinculados à aposentadoria, substituições por desempenho. Nos trouxeram também que existe uma falta de conexão entre necessidades profissionais e propósitos, e uma dificuldade de quem entra na Gerdau em ter, informações necessárias para executar as atividades com destreza. Essa informação é muito importante. E aí, como analgésicos, né, para essas dores, eles trouxeram também que nós temos como fortaleza os nossos planos de manutenção, um sistema de padronização que pode avançar, registros em ordens de serviço com o máximo de informação possível, capacitações teóricas e on the job, né, a capacitação que acontece em campo. E aí, turma, o grande segredo é como nós faremos isso. É lógico que quando a gente fala de manutenção, existem bullets estratégicos que a gente vai discutir em outros momentos, por exemplo, o ponto ótimo, quanto a gente vai investir a cada ciclo de manutenção, qual é a nossa estrutura de pessoas, vinculada à nossa performance, como está a capacitação do time que atua lá na ponta. Então, existem oportunidades dentro do mundo de gestão de manutenção que são discutidos em outros cenários. Aqui a gente vai focar na parte das pessoas, no qual a gente precisa
ter uma informação técnica entre nós, gestores de manutenção, líderes de manutenção, não tenhamos que temer a substituição das pessoas pensando na parte técnica ou pensando no conhecimento técnico. O ideal seria que o nosso foco se preservasse ao comportamento das pessoas. Ou seja, a liderança tem que atuar fazendo com que os colaboradores de ponta, do chão de fábrica, tenham os comportamentos adequados para que a gente tenha uma performance melhor. A questão técnica deveria ser melhor sanada, e o que a gente percebe é que ano após ano nós temos perdas de produtividade e a gente não olha com a atenção devida a parte da gestão do conhecimento. Falando um pouco do meu time, essas são as pessoas que hoje trabalham comigo. Em especial, a gente vai falar do último coordenador aqui. Ele é responsável por manutenção de laminações e de ponte rolante. Mais adiante eu contextualizo o porquê que eu trouxe a informação dele em especial. Bom, no processo de construção, a Gerdau tem se reposicionado em relação a capacitações, entendendo que a capacitação no formato antigo já não funciona mais. Hoje, existe um reposicionamento que fala de um processo de aprendizagem, onde há interação entre conteúdo e participante, e também num mindset no qual o processo de capacitação acontece quando o gestor identifica oportunidade juntamente com a liderança e que tem o suporte de uma equipe focada em excelência operacional que vai trazer as principais oportunidades, os principais gaps de conhecimento e juntamente com o líder determina uma matriz de capacitação, seja ela técnica ou de gestão, para cada um dos nossos colaboradores. É nesse contexto que a plataforma GAC, de gestão do ativo do conhecimento, vem como um pilar estratégico, vem como uma oportunidade para que nós consigamos investir mais tempo e qualidade nas informações técnicas que cada colaborador tem. E aí, sendo bem informal na minha fala, o que eu estou dizendo, pessoal, é que com o passar dos anos, nós temos colaboradores que têm informações técnicas dos equipamentos que não estão registrados em desenhos, não estão registrados em ordens de serviço, não estão registrados em manuais de manutenção, mas que são informações extremamente relevantes e que lá na frente, quando eu estou falando de desempenho e performance, quando a gente começa a olhar MTBF e MTTR, surgem questionamentos da performance desse colaborador na hora de entregar um equipamento para a produção ou de atuar em uma possível parada não programada. Então, falando um pouco do nosso protótipo, nós entendemos, junto com o professor Daniel e com as empresas que estão apoiando esse projeto, que nós temos bons procedimentos, temos bons tratamentos de não conformidade, temos uma equipe de melhoria e temos projetos de inovação que vão trazer mais tecnologia para o processo e, ao mesmo tempo, quando eu falo lá nos princípios de agregar valor para todos, é de realmente fazer com que o nosso colaborador de ponta ele transpire menos e se inspire mais. Quando ele sair da sala para fazer a manutenção, que ele tenha total assertividade do trabalho que ele está fazendo na ponta. E aí, essa oportunidade volta lá para a rotina. O que acontece na rotina que faz com que o colaborador X consiga entregar um equipamento em falha com 2 horas e o colaborador Y entregue com 1h30? Quais são os fatores que mudam? É lógico, tem questões que são pontuais, né? São condições ambiente, mas tem condições também que são técnicas e que devem ser exploradas por nós na tentativa de trazer um horizonte melhor para que os colaboradores possam trabalhar. E aí, nesse contexto, o gestão do ativo do conhecimento nos permite criar uma base estruturada de conhecimento documentado. E isso, pessoal, é o pulo do gato. É o cara que sabe fazer a manutenção e que sabe escutar o ruído do equipamento e dizer que uma anomalia está surgindo. Isso não é escrito. Esse conhecimento tácito não é descrito. A gente precisa registrar isso de alguma forma para que em qualquer oportunidade, seja ela aposentadoria, transferência, demissão, que a gente tenha todo esse conhecimento acumulado em um determinado ponto
e é uma plataforma que nos permite fazer a evolução dessas informações. Quando eu falei desse colaborador em especial, eu estou falando de um time no qual 3 técnicos de manutenção, que são de ponte rolante, onde a gente está aplicando o nosso protótipo, também participa conosco a engenharia de manutenção da unidade. Esse projeto passa pela engenharia de manutenção, não pode ser um projeto localizado, porque a célula pensante da manutenção, que é a engenharia de manutenção, ela tem que estar vinculada num projeto com esse tipo de informação. Um assistente técnico, que é um engenheiro de melhoria, 8 executantes dentro desse time, mais os técnicos, que são esses 3 que tem o flagzinho verde aí que vocês podem ver. E por último, e não menos importante, uma pessoa ligada ao time de pessoas, business partner da Gerdau, que faz parte também de um time de avaliação que cuida do futuro dessas pessoas. Ou seja, quando a gente falar de pipeline de mudanças, a gente também tem a validação do time de pessoas, mostrando as oportunidades que a gente tem coletado, não só através de avaliações pontuais de colaboradores, mas também da quantidade de informação técnica que ele disponibiliza para que a gente possa avançar. Falando um pouco do portal, tá, e do protótipo que já está rodando, essa é a cara da gestão do ativo do conhecimento. O Daniel Júnior de Oliveira é o nosso responsável, engenheiro eletricista de melhoria, que está cuidando junto com o time de manutenção de ponte rolante da inserção das informações. E aí a gente navega em ativos de conhecimento falando de rotinas, tratamento de falhas, melhoria. Temos também a parte de rotina que eu trouxe aqui como destaque. Essas são as informações que já foram adicionadas. Tem um status de situação em que a gente coloca se está em elaboração ou se já realmente foi validado. Na avaliação, a pessoa que é responsável internamente pelo projeto consegue avaliar a qualidade da informação que está sendo inserida. E o mais legal de tudo, a informação pode ser inserida em qualquer formato. Desenho, foto, frases, falas, ordem de serviço, ou seja, nós conseguimos criar vínculos de rotina que vão nos ajudar em registros complexos, diagramas, manuais, mas também registros simples. Por exemplo, na atuação do final de semana de 2 horas de interrupção, descobrimos detalhes XYZ que nos trouxe tal cenário. Então, é uma plataforma que nos permite realmente mostrar para a turma da base que a informação técnica ela é simples e ela pode ser compartilhada de uma forma democrática. Nós não precisamos ter as informações desvinculadas em vários softwares e aí a gente ter aquela dificuldade, porque no momento da interrupção, pessoal, é muito rápido. E a gente precisa ser cada vez mais rápidos. Se a gente não consegue evitar a interrupção, a gente tem que trabalhar no MTTR para que a interrupção tenha o menor impacto possível nos nossos processos. Bom, finaliza então com uma fala muito simples, né? Novos mindsets vão nos trazer novos resultados, eu acredito muito nisso. A gente tem investido bastante tempo em parcerias externas, e aí o professor Daniel, junto com o Frederico, tem trazido para a gente aí um horizonte de novas oportunidades. Temos outras parcerias em desenvolvimento, esse é um projeto em que eu acredito muito. As equipes já têm uma noção do quanto isso pode ajudar, mesmo porque se através do SMDO o colaborador vai para a área com um tablet ou um celular na mão, por que não acessar a plataforma GAC e ver ali as oportunidades? Então isso está rodando no formato protótipo, temos aí já algumas informações cadastradas e até o fim do ano teremos informações até qualitativas, tá, e quantitativas do quanto nós evoluímos nesse processo. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite e também o Daniel por essa parceria aí que a gente tem construído já há pelo menos 1 ano. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixo aqui meu contato para quem quiser me mandar um e-mail, me mandar um zap, me ligar para a gente conversar um pouco sobre esse tema. E, desde já, me coloco à disposição de vocês aí para, num outro momento, trazer essa evolução da gestão do ativo do conhecimento aqui na Gerdau Barão de Cocais. Tá bom? Muito obrigado a todos aí e tenham um bom dia. A gente que agradece, Ricardo, muito obrigado aí por doar o seu tempo com a gente e vamos dar continuidade aqui com a palestra com o professor Daniel. Ok, pessoal, então vocês já escutaram então essa
contribuição, né, ao Ricardo, né, eu gostaria de agradecer muito, né, ao Ricardo por ter disponibilizado esse tempo dele, né, que realmente é muito precioso, ele é gerente, né, do setor na área de manutenção, mostrando precisamente a forma em que eles estão encarando, né, esse tema da gestão de ativos de conhecimento. Eu acho que é muito importante entender isso, né? Então, nós vamos saber agora, na sequência, né, o Frederico, que ele vai nos explicar um pouco melhor os detalhes da plataforma, né? Então, vou deixar a palavra do Frederico. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Dando sequência aí, agradecendo ao Ricardo pela contribuição, né, pelo tempo dele. É sensacional ver já assim, os frutos, né, do trabalho. Isso que começou como ideia, hoje é um projeto e já está gerando esses resultados, né? Eu vou passar então para o conceito. A gente já falou um pouco na última reunião, na última palestra, né? Mas o foco da gestão de ativos do conhecimento, ela é justamente valorizar o conhecimento, porque assim a gente consegue garantir a sustentabilidade dos negócios da empresa, porque como o Ricardo citou muito bem aí, né, as rotinas, elas são de suma importância, porque é com elas que a gente consegue garantir aí a maior parte do faturamento. Então, a gente entende como processo, que é uma das metas do GAC é otimizar esses processos, o resultado da ação humana. E então, onde entra mão de obra, a gente vai ter essa questão do processo. E que tipo de processo que a gente quer? Para ter assertividade e baixa variabilidade. A gente precisa que tenha um alto grau de repetibilidade e controle. É uma meta que a gente está procedimentando e conseguindo proporcionar através do GAC. Então, para que isso aconteça, que garantir que um novo conceito surge e seja implementado. Porque se a mão de obra ela é a que detém esse conhecimento, a gente precisa transformar o que está no tácito, como o Ricardo também citou, né, o barulho que você ouve da máquina funcionando. Como que a gente transforma a percepção em barulho de um operador para outro? Se a gente não padronizar isso e colocar de forma explícita e clara, a gente perde essa informação, perde a oportunidade e a gente sabe o custo que isso pode vir a gerar, né? Tem um ativo, então o ativo de conhecimento, a gente não tem processo produtivo, porque se ele não está padronizado, nada de forma, então eu não vou ter um produto também conforme, não vou ter um serviço conforme, e isso vai afetar negativamente meu faturamento. Por que um ativo físico ou um software eu vou comprar? Eu vou numa prateleira, eu acho no supermercado, eu acho numa loja virtual. Agora, o ativo de conhecimento não tem como. Eu tenho que trazer isso da cabeça mesmo, do cérebro do funcionário, para dentro de uma linguagem acessível, disponível, né, para todos os outros que venham a precisar dessa informação. Então, se eu transformar isso numa coisa explícita, e o Ricardo também citou uma coisa muito interessante, que a gente tem uma facilidade muito grande de absorver qualquer tipo de arquivo, qualquer tipo de formato. A gente não está preso a um nível técnico muito alto. A informação sendo clara, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser um croquis também, que o cara fez um rascunho ali na hora. Se ele for claro, você tira uma foto, registra e faz o upload na plataforma. Isso vai estar disponível para qualquer um, num celular, a plataforma responsiva, ou até num tablet mesmo. Independente do formato que você trabalhar, as mídias mais tradicionais, mais comuns, elas são comportadas na plataforma. E a partir do momento que a gente apropria isso e coloca disponível para todos usarem, a gente potencializa a resolução aí de problemas, né? Nivela o conhecimento, torna ele acessível para qualquer um que tiver acesso. Essa democratização do conhecimento ela é muito importante, porque quando a gente centraliza a informação em só algumas pessoas, a gente perde tempo. E o objetivo, obviamente, na manutenção, principalmente, é resolver rápido, né? Porque uma parada aí, todo mundo sabe o impacto pesado que isso gera.
Então, de novo, os ativos físicos e software, os intangíveis, a gente consegue fazer a aquisição. A gente tem o input dos ativos físicos, software, mais a mão de obra para chegar no processo produtivo que vai dar o produto, que é o que gera faturamento. Agora, como que a gente faz essa virada aí? O Ricardo já mencionou também, né? Estou citando o tempo todo porque é muito satisfatório ver a aplicação da plataforma, mas a gente tem então que extrair isso da forma mais natural e mais constante possível de dentro da cabeça do pessoal. A forma de transformar conhecimento tácito em ativo é justamente documentar. Então, assim, a gente já falou aqui, eu não vou ficar me repetindo, mas não precisa ser uma documentação estrita ou muito extensa. Ela tem que ser clara e aplicável. E a plataforma faz ela ficar disponível. O GAC, outra grande vantagem dele é que a gente consegue estruturar as informações, independente de onde a pessoa estiver. Se eu tenho vários setores que precisam de ter acesso a ela, eu preciso repetir e compartimentalizar isso. Eu consigo identificar o tema, o tópico, e qualquer um que tenha necessidade de interagir com essa informação, que ele vai encontrar isso. Então, está aqui, olha, como que funciona, qual que é um grande impacto que a gente tem com esse novo ativo que é o ativo de conhecimento. Eu vou ter uma retroalimentação, porque a mão de obra vai me dar informação sobre o que ela tem feito nas rotinas, com as não conformidades e com as melhorias. Isso é transformado em um ativo de conhecimento que fica disponível. À medida que as pessoas vão utilizando, os colaboradores vão interagindo com esses ativos de conhecimento, a minha mão de obra ela é aprimorada. Quando a minha mão de obra eu preciso renovar e atualizar meus ativos de conhecimento. Então, a gente consolida essa melhoria contínua e a valorização dos próprios ativos de conhecimento. É um ciclo. Toda vez que eu atualizo, eu melhoro a minha base de dados, disponibilizo uma informação de mais qualidade e eu tenho condição, então, de requalificar minha mão de obra. Quando ela está requalificada, o padrão de performance dela sobe. A partir disso, então, eu tenho uma outra oportunidade de melhorar meu ativo de conhecimento. E agora, a parte prática, como que a gente implanta a plataforma? Vamos lá. O primeiro passo é a gente se baseia nessa EAP. Vai cadastrar os setores. Dentro de cada setor, a gente indica quais são os processos e cada processo pode ter seus subprocessos. Isso até a enésima vez. Não tem limitação, vai de acordo com a estrutura do próprio setor e a lógica operacional de cada empresa. Depois que a gente já definiu os setores, processos, subprocessos, a gente atribui os responsáveis de acordo com uma categoria hierárquica. Tem o Master, que vai ser o responsável por todas as informações. Abaixo do Master tem o nível de analista, supervisor e operacional. Isso aqui vai servir para controle de alçada. De acordo com os critérios da empresa, você vai dar certos tipos de permissão para o colaborador só incluir, por exemplo, rotina, depois para fazer avaliação, só o supervisor ou o próprio operador pode fazer uma revisão cruzada, é 360 graus, 180? Todos esses critérios podem ser definidos e quem valida isso é o Master. Ele vai dar permissões e controlar essas alçadas para cada um. O terceiro passo são atribuir os indicadores. E então, assim, a maioria das empresas, eu acredito que estão assistindo a gente aqui, já tem isso muito bem definido, só que às vezes fica restrito a um setor ou a um grupo específico e esse conhecimento ele não está acessível, não é fácil de medir, dar retorno e para que a pessoa possa aplicar o resultado da performance dela no próprio desenvolvimento ou na correção de condutas ali que poderiam gerar um valor substancial. Então, normalmente os indicadores são definidos de cima para baixo, né? A alta diretoria passa para os níveis abaixo e assim até chegar no operacional. O que acontece é que aqui a gente vai desdobrar esses indicadores literalmente ao nível de ação. Quem põe a mão na massa? Essa pessoa ela tem que ter indicadores de performance. Os indicadores dele vão ser analisados e alimentados em função dos ativos de conhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que eu atrelo o indicador a uma informação, a uma rotina de como executar, e eu avalio isso, eu posso aprimorar minha forma de fazer e melhorar o próprio indicador.
porque às vezes a gente está avaliando de forma inadequada e não tem feedback suficiente para mudar a métrica. Com essa avaliação de performance atrelada aos ativos do conhecimento, toda vez que a gente precisa fazer uma modificação na rotina, isso é passado diretamente para o colaborador. E toda vez que sofre uma melhoria, uma modificação, ele tem acesso à informação novamente. Então, a cada melhoria de performance, de rotina, de processo, ou da própria forma de fazer alguma coisa, a gente tem um impacto direto no indicador que se transforma também em um novo ativo de conhecimento, ou um ativo revisado. Quais são os principais tipos de indicadores? Não tem segredo nenhum nisso, né? A gente vai falar de produção, manutenção, controle de qualidade, atendimento ao cliente, e a customização aí também é plenamente possível. E os indicadores, eles vão ser base para avaliação de todo ativo de conhecimento. Então, assim, o que a gente quer com esses indicadores? É saber até que ponto eu estou conseguindo transferir e aplicar o conhecimento que é gerado dentro da empresa. Porque não adianta nada a gente pegar isso e colocar no arquivo morto. O princípio do ativo do conhecimento e a vantagem dele é ele estar disponível e ser utilizado. O valor dele vai disparar quanto mais eu conseguir disponibilizar isso para pessoas e elas conseguirem fazer bom uso deles. Então, a nossa meta com os ativos do conhecimento é justamente promover uma aprendizagem, né, e ter como acompanhar o desenvolvimento de cada colaborador ao longo do tempo. Ele consegue assimilar conhecimento, ele consegue receber treinamento, e eu tenho impacto a partir dos treinamentos positivo ou não gera resultado, para que ou a gente altere a forma de passar conteúdo, ou, eventualmente, você vai ter que decidir se a pessoa é apta ou não a continuar. Os principais tipos de indicadores. Isso a gente vai trabalhar também com a questão da customização, de acordo com o setor que a empresa decidir implantar o GAC, a gente vai ter mais ou menos indicadores, e de acordo também com a disponibilidade de equipe, qual efetivo que você tem para dedicar, porque alimentar as informações vai depender de trabalho, né? Então, quanto mais nível de controle for requerido, mais mão de obra vai ter que ser disponibilizada para fazer isso. O recomendável, né, inclusive, quando a gente fala de setores que têm risco inerentes, né, de acidente, a gente inclui os indicadores de segurança. A questão da periodicidade e atualização é crítico que, da mesma forma que os ativos de conhecimento eles têm data de validade, os indicadores também. Se a informação ela sofre alteração, se o conhecimento ele é modificado, eu tenho que atualizar também os indicadores atrelados a esse conhecimento, porque senão, com o passar do tempo, eu vou perder valor dessa informação. Ou seja, atualizo o conhecimento, atualizo o indicador. No mínimo, uma revalidação. Se ele continua válido, tudo bem. Mas o que não pode é simplesmente implantar e manter como se tivesse escrito em pedra, né? A gente tem que estar sempre reavaliando, revalidando, para que a gente não tenha nenhum tipo de depreciação do ativo do conhecimento. Quais são os atributos do indicador? A recomendação é a gente fazer uma discussão periódica, né, que seja semestral, entre os níveis de controle, master, analista e supervisor, e você vai definir quais são os valores, os objetivos para o próximo semestre. E, a partir dos indicadores, a gente gera uma rotina de avaliação correspondente. Se a rotina já está estabelecida dentro da empresa, o que a gente vai fazer é apropriar esses dados e essas informações para chegar naquele ponto do lessons learned. O que eu já tive de conhecimento que foi desenvolvido por colaboradores que já foram avaliados, às vezes isso fica simplesmente para o RH, sendo que pode ser utilizado para treinamento e melhoria de processo e comportamento de vários outros colaboradores. Os indicadores no GAC, eles trabalham com essa carinha que a gente está vendo aí. O nome do indicador, a unidade, o valor atual, qual que é o valor de diferença numérico, né? O período de validade, justamente para a gente não deixar que a informação perca valor, deprecie ao longo do tempo. A meta, que é o objetivo, né? A linha de base, onde a gente quer alcançar, pretende chegar, e qual que é a validade da meta. Aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, produção diária, a data atual está aqui. Qual é
de validade, 30 dias, a meta era 500, a linha de base está aqui, né? A gente está conseguindo bater, superar, abaixo. E o quarto ponto, depois de passar por todo esse processo, a gente vai conseguir consolidar os indicadores do setor, processo e subprocesso. A partir daí, eu tenho as rotinas consolidadas. Se eu tenho rotina consolidada, eu avalio a rotina, eu posso fazer tratamento de não conformidade. Depois de implantado os tratamentos de não conformidade com um procedimento claro, e eu transformo tudo que eu obtenho através do tratamento de não conformidade em ativo de conhecimento, aí sim a gente pode falar já de trabalhar com melhoria. Então, como que eu faço? No primeiro momento, eu tenho rotinas que estão no nível tácito, e as pessoas estão executando e isso não é procedimentado. Eu começo a apropriar esses dados, transformar em arquivos da forma mais simples e efetiva possível, estruturo isso e transformo em procedimentos. Futuramente, depois que eu já tenho todas as rotinas cadastradas, a gente pode passar para o tratamento de não conformidades, a análise de falha. A partir do momento que isso também já está consolidado, as rotinas de tratamento de não conformidade e análise de falha, eu já estou retroalimentando o sistema e transformando isso em treinamento, a aprendizagem dos colaboradores, aí sim a gente passa para o nível de melhorias e inovação. Para a criação de ativos do conhecimento, a gente não fala só de alta gestão, porque o conhecimento tácito ele não está só no nível de diretoria, ele está em todo lugar. E a gente já falou várias vezes que rotina representa o grosso do faturamento, a parte principal. Então, para que isso funcione, a gente precisa capturar a informação e apropriar dela em todos os níveis hierárquicos. Então, os ativos do conhecimento eles são bem democráticos, né, em todos os lugares. Para a gente potencializar resultados de forma sistemática, a gente precisa de captar essa informação em todos os níveis. Não tem por que a gente segregar isso, né? As perdas, elas acontecem em todos os setores, em todos os níveis. Então, eu vou querer montar e capturar esses ativos do conhecimento em todos os locais onde eu tenho eventual perda. No nível operacional, a gente fica mais com rotina. E quanto mais a gente sobe na hierarquia e a responsabilidade do colaborador aumenta, fica mais aparecem mais os tratamentos de não conformidade. E para a gente falar de inovação e melhoria, mais alto ainda. Nos níveis de supervisão e analistas, a gente fala mais de tratamento de não conformidade. E os mestres, os masters, né, que já são os administradores gerais aí da gestão de ativo, eles vão trabalhar mais com a parte de melhorias. De todos, sempre a gente vai falar de rotina, tratamento de não conformidade, independente do ativo. Ele sempre vai ser classificado em um dessas três categorias. Depois de estruturar tudo, está classificado os setores, processos, subprocessos, atribuídos os responsáveis, as alçadas, a gente passa para a avaliação, porque quando a gente começa a avaliar, revisar, revalidar os ativos de conhecimento, a gente vai só aprimorando essa performance de colaboradores e, consequentemente, dos processos. As métricas, a gente trabalha de forma bem direta, né? Se eu não tiver o mínimo de 50% insuficiente, até 70% médio, até 80% bom e acima de 80%, isso com relação às metas e às métricas, né? Acima de 80% é excelente. O GAC também permite que a gente estruture, integre o conhecimento de prestadores de serviços internos e externos. A gente não está limitado a só os colaboradores que são do grupo empresarial. Se tem conhecimento advindo de fora, a gente pode integrar isso também, porque a lógica é a mesma. Basta que algum dos responsáveis, ou analista, ou operacional, ou master, estabeleça isso como um critério de apropriação. Então, além dos conhecimentos e dos ativos que a gente pode coletar com as nossas próprias equipes, a gente vai assimilar e adotar conhecimentos externos, os treinamentos, os cursos podem ser incorporados ao próprio GAC e ser passado de forma sistemática, tanto para a nossa equipe interna quanto para terceirizar. E, por último,
não menos importante, né, a possibilidade de fazer treinamento. Porque com todo esse acesso à informação atualizada, conhecimento estruturado, avaliação de desempenho, performance regular, os responsáveis do setor, sabendo da deficiência ou da performance de cada colaborador em relação a cada rotina e tendo em vista tratamento de não conformidade às melhorias sugeridas ou propostas, fica muito mais fácil treinar com especificidade e assertividade os colaboradores visando a aprendizagem. Agora, a avaliação indireta dos ativos, ela é feita a partir do... Fiz o treinamento. Uma vez que eu já fiz o treinamento dos funcionários em ativos de conhecimento, eu posso fazer uma avaliação da performance deles em função da aplicação dos ativos do conhecimento. Fechando o ciclo aqui, estruturamos setor, processo, subprocesso, organizamos quem vai lançar a informação e lidar no sistema de acordo com o controle de alçada, estabelecemos as rotinas, os procedimentos, tratamento de não conformidade, análise de falha, melhoria e inovação, fazemos a avaliação e validação dos ativos do conhecimento, constante, periódica, treinamento e depois avaliação de aprendizagem de forma indireta dos ativos de conhecimento. E o ciclo continua. Agradecer a todos aí pela oportunidade. Eu dei uma corrida boa, porque depois o professor ainda tem que fazer a parte muito importante. Eu espero que tenha sido esclarecedor e depois também, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Fred, pela explicação, né, das características, dos detalhes, né, do GSE, né? Então, agora eu vou concluir, né, com uma proposta de trabalho já concreta, tá? Essa proposta de trabalho, ela visa que todas as empresas que tenham interesse realmente em trabalhar, né, com essa tecnologia, elas possam realmente acessar, né? Deixa aqui que eu vou entrar aqui. Estão conseguindo ver, né? Bom, nós já tivemos, então, uma série de apresentações falando sobre a gestão de ativos de conhecimento, né? Nós começamos a semana passada, né, fazendo a descrição básica do conceito, da importância do porquê é necessário essa gestão de conhecimento nas empresas, né? Nós estamos vivendo um mundo empresarial muito dinâmico hoje, né, com a geração contínua de conhecimento, né? Vocês viram a importância que isso tem ao longo de várias palestras aqui nos seminários da Vitec, né? O conceito de indústria 4.0, novas tecnologias entrando todo dia, e por outro lado, nós temos esse ambiente de mudança cada vez mais dinâmico nas empresas, que nos exige cada vez mais a tratar de forma estratégica o conhecimento, né? Eu acho que foi muito boa a apresentação do Ricardo, no sentido de marcar exatamente essa necessidade, né? Nós podemos até ter uma boa condição atual, né, dentro da empresa, boa produtividade, mas a gente não garante que essa produtividade se mantenha no futuro, né? Por quê? Porque as pessoas estão mudando rapidamente suas funções, é difícil manter atualizado o conhecimento dentro de uma empresa. Então, por esse motivo, nós estamos lançando, né, aproveitando esse espaço, né, da Vitec, nesse seminário, de lançar o projeto de gestão de ativos de conhecimento, né? É um projeto que, em princípio, visa facilitar a introdução do conceito de gestão de ativos, né, nas empresas. Então, nós queremos que o maior número de empresas, independente do porte, sejam empresas de pequeno porte, empresas de maior porte, empresas de médio porte, né,
empresas que estão lançando, né, produtos novos no mercado, ou empresas que já têm, né, como no caso da Gerdau, uma tradição, né, de muitos anos, elas possam introduzir esse conceito de gestão de ativos de conhecimento, né? Também colaborar com o setor empresarial para poder superar as dificuldades que a gente tem hoje, né? Nós já sabemos que temos um contexto bem complexo dentro das empresas e é necessário que muitas delas sejam ajudadas, sejam suportadas para poder sair dessas crises que a gente está passando. Permitir também definir planos estratégicos, né, para poder superar as condições mais críticas que existem nas empresas. Então, cada empresa hoje tem pontos mais críticos, não? Então, nós achamos que a gestão de ativos de conhecimento pode ajudar em todas essas crises, em princípio, né? Seja pela falta de pessoal, né, pela falta de conhecimentos estratégicos, pela falta de acesso, né, a tecnologias, né? Até nós estamos discutindo com a própria Vitec, né, a forma de interligar, né, esses conceitos novos de tecnologias que estão entrando com esse conceito de gestão de ativos de conhecimento. Eu acho que a partir de agora nós vamos a começar a interligar cada vez mais esses dois temas para que as empresas possam realmente ter acesso de forma conjunta, né, de todas essas vantagens que a gente está oferecendo. Em princípio, essa etapa que a gente está vindo, né, nesse projeto de gestão de ativos de conhecimento, né, em princípio é definir, as empresas que tiverem realmente interesse nisso, definir um setor piloto para a implantação da plataforma, levantar a situação inicial, né, dos ativos de conhecimento, então isso é muito importante, né? A semana passada nós mostramos, né, dados iniciais que a gente está coletando hoje de como que estão esses ativos de conhecimento, como estão as rotinas, como que estão os tratamentos de não conformidade, como que estão as melhorias, né, dentro de cada empresa. Então a gente faz um levantamento inicial desses ativos de conhecimento. Depois fazemos um treinamento, né, do pessoal envolvido nesses setores piloto, né, para poder utilizar a plataforma de gestão de ativos de conhecimento que o Frederico, né, acabou de explicar, né? Depois disponibilizar a plataforma, né, durante 3 meses de forma gratuita. A gente está oferecendo de forma gratuita a plataforma para que as empresas tomem conhecimento e saibam utilizar a plataforma. Depois, elaborar um plano de ação específico para esse setor piloto, né? Então, vocês viram no caso de Ricardo, eles já estão trabalhando, né, há mais tempo com a plataforma e eles já estão desenvolvendo um piloto, né, com uma equipe bastante interessante de pessoas, focados precisamente em temas de manutenção, né, uma área piloto de manutenção, mas eles já estão trabalhando um objetivo claro de trabalho, né? Se eles querem manter, garantir, né, a disponibilidade atual, mesmo com trocas de funcionários. Então, esse objetivo principal agora, dentro desse piloto da Gerdau, é realmente transmitir, garantir que esse conhecimento não seja perdido, né? E, por último, se realiza um webinar interno para poder lançar o projeto dentro da empresa. Então, essas seriam as etapas desse projeto GAC que a gente está propondo. E estamos oferecendo gratuitamente também o diagnóstico, né, da gestão de ativos para as empresas que tenham realmente interesse, né, em conhecer essa plataforma. Nós estamos oferecendo gratuitamente esse diagnóstico, é só entrar em contato com a gente, né? Requisito básico para isso, né, é nos enviar e-mail, né? Aqui vocês têm nesse slide os e-mails de contato, né, para poder se expressar, caso tenha interesse, né. Até o dia 14 de novembro nós estamos oferecendo esse diagnóstico gratuitamente. Bom, com isso a gente fecha essa apresentação, essa série de apresentações, né, da técnica de gestão de ativos de conhecimento. Espero que tenha sido de interesse para o público que está nos assistindo. E estamos abertos, né, para
perguntas agora, né? Que tiver perguntas, né? Quiser entender um pouco mais, estamos disponibilizando aí um tempo para isso. Muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço aqui você, professor, também o Fred e o Ricardo, né, pelo tempo aí doado para a gente. A palestra de vocês, né, fechou esse ciclo aí muito bem, né? A primeira, né, desde a palestra da última quinta-feira até essa, fechou com chave de ouro aqui com a gente. Muito bom. Só antes aqui da gente entrar para as perguntas, só para abrir um parênteses aqui, que nós tivemos um probleminha técnico aí na entrada da segunda apresentação. Peço desculpas aí aos participantes, mas ainda bem que nossa equipe aí trabalhou, a nossa equipe de TI, o Hendrik e o André trabalharam aí de forma coesa e eficiente para estabelecer e enviar os links aí para vocês estarem participando de novo com a gente. Só deixar um checklist aqui, toda vez que se isso acontecer novamente, creio que não, mas caso aconteça, fiquem de olho na caixa de e-mail de vocês, que rapidamente a gente vai enviar um e-mail com link, né, ou com as instruções para poder sanar qualquer tipo de problema que a gente tenha, ok? Agradeço a vocês aí pela compreensão, todos os participantes que estão aí agora. E essa gravação, né, toda essa palestra, quem perdeu aí o início do Ricardo, essa palestra foi gravada, então ela vai estar disponível aí nas nossas redes, né, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Vocês fiquem à vontade lá para pegar aí esse início dessa palestra. Vamos começar aqui com as perguntas, então. A primeira pergunta é do Matheus Monteiro. Bom dia. Como podemos ajudar no autodesenvolvimento dos colaboradores, em busca da mudança de cultura e melhor conhecimento técnico? Essa é uma pergunta do Matheus Monteiro. Pela hora aqui, acredito que até foi para o Ricardo essa pergunta, né? O Ricardo não está participando com a gente agora, mas qualquer pergunta aí que o professor ou o Fred não consiga responder da parte dele, né? Da parte do Ricardo, a gente vai mandar para vocês depois, ok? Sim, lamentavelmente o Ricardo ele estava com outras atividades dentro da Gerdau, aí ele não pôde ficar até o final, mas eu posso dar uma resposta para o Matheus, né? Sim, é muito importante essa pergunta. Eu acho que a maior parte das pessoas, né, tem essa pergunta, assim, como que eu posso levar as pessoas a se preocuparem, né, do conhecimento. Então, realmente, essa preocupação é a que motivou, de alguma forma, a criação dessa plataforma toda, desse conceito de gestão de ativos de conhecimento, né? Eu, ao longo de toda essa experiência de trabalho, né, que eu tive, né, na área industrial e também na área educacional, eu observei realmente a dificuldade que a gente tem no dia a dia de garantir realmente o conhecimento dentro das organizações, né? Então, nós criamos uma plataforma, então, um sistema, em princípio, informatizado, que permite, de forma sistêmica, envolver as pessoas dentro das organizações na criação, no desenvolvimento, né, na estruturação do conhecimento que elas já têm, normalmente esse conhecimento tácito que está dentro das pessoas, né, e de elas, naturalmente, ir registrando esses conhecimentos de uma forma estruturada e acessível, em princípio, para toda a organização. Então, uma vez que cada pessoa pode contribuir, né, registrando esses conhecimentos vão sendo avaliados por toda a organização. Então, a própria plataforma, ela permite, né, que exista uma avaliação desses conhecimentos, de forma de ir acrescentando, né, porque o que acontece? O conhecimento, em princípio, numa organização, ele está distribuído em todas as pessoas. Então, tem gente que tem mais experiência, tem gente que tem menos experiência. Então, é muito importante o fator avaliação. Que o conhecimento que foi registrado por uma pessoa possa ser avaliado por outros funcionários da empresa. Então, à medida que a gente vai se envolvendo nesse tema, né, de registrar, né, os conhecimentos, de avaliar os conhecimentos, existe um envolvimento cada vez maior, né? Então, é isso que a gente percebe, e isso foi muito claro na palestra do Ricardo, né? Existe um envolvimento cada vez maior das pessoas nessa documentação, nessa estruturação e avaliação do conhecimento, e ao longo do tempo a gente vai vendo que a empresa tem uma base de dados
ou seja, uma biblioteca, né, de conhecimento própria da própria empresa. Então, já, mesmo que a gente tenha, né, trocas, né, de pessoas, né, de funções, né, um funcionário sair de uma posição vai para outra, o conhecimento fica registrado. Então, assim, é através de tudo essa plataforma, né, informatizada que a gente consegue ir envolvendo, né, as pessoas. É muito importante esse tema, envolvimento. É a base que a gente vê para poder motivar as pessoas a se confrontar com esse tema da gestão de ativos de conhecimento. Perfeito, muito bem respondido, professor. Obrigado. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui do Anônimos. Essa está como anônimo, mas na visão de vocês, quais são os maiores desafios, dificuldades, barreiras na indústria brasileira para a implementação de um sistema de gestão de ativos de conhecimento? Boa pergunta. Tá. Bom, eu, assim, ao longo da minha experiência, né, na indústria, eu observei que as dificuldades que a gente tem, em princípio, são muito básicas, né? Às vezes, falta realmente o próprio conhecimento, ou seja, a gente tem a vontade, os funcionários têm a vontade de fazer as coisas e muitas vezes falta o conhecimento, né? Então, nessa falta do conhecimento, a gente erra muito, sim, de fato. Então, essa dificuldade, né, é bastante importante na maior parte das empresas. Outra dificuldade é a falta de comunicação, né? A gente observa isso em quase todas as organizações, né? Assim, existe uma falta de comunicação entre os funcionários das empresas. Normalmente a gente está muito focado nas atividades do dia a dia, então a gente não transmite dificuldade para outras pessoas, né? As outras pessoas ficam sem saber, né, o que está acontecendo, e aí a gente também erra, né? A chance de errar é enorme, né? Então, são dois pontos muito importantes, ou seja, falta de conhecimento, falta de comunicação dentro das empresas. Então, assim, a gente está tentando resolver esses problemas básicos, em princípio, através dessa ferramenta, em princípio, dessa plataforma informatizada, né, que permite resolver esses problemas de forma muito simples, em princípio, né, porque, como vocês viram na apresentação do Ricardo, você clica, né, e você já tem os ativos de conhecimento de toda a organização. Então, você pode procurar informações de forma muito mais confiável, né? E assim também você pode avaliar, né? Você pode estar constantemente avaliando os ativos de conhecimento da empresa, assim também como propor treinamentos, né, para os novos funcionários da empresa com base em todos esses ativos de conhecimento. Perfeito, professor. Tem uma frase muito bacana, né, de Benjamin Franklin, que fala, né, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, né? Isso é fato, realmente. Sem dúvida. O João aqui agradece aqui, né, professor, pela excelente palestra e pergunta, né, na sua opinião, quanto a falta de gestão de pessoas e de conhecimento impacta diretamente no rendimento da empresa que não faz esse tipo de gestão? Aqui, na verdade, são duas perguntas, né? Vamos trabalhar essa primeiro, depois a gente vai para a segunda. Sim, muito boa pergunta do João, excelente, né? Assim, esse impacto realmente, ele até hoje realmente não existe uma forma clara de identificar esse impacto, precisamente porque a maior parte das empresas não abriu esse espaço para avaliar realmente, né, o impacto disso. Normalmente nós vemos a consequência. Então, as consequências sim são mensuráveis, né? Então, vocês viram, a semana passada eu apresentei dados, né, sobre a perda de produtividade. Então, acho o dado mais cruel que a gente tem hoje é esse, a perda de produtividade de praticamente todos os setores produtivos, né? Comparando, assim, os últimos 10 anos, né, os indicadores de produtividade no mundo inteiro caíram 65%. Em todo o planeta. Então, esse é realmente o impacto maior que as empresas estão tendo. E essa perda de produtividade é, em grande parte, devido a essa evolução tecnológica acelerada. A gente está aparecendo tecnologias cada vez mais novas,
e as pessoas não estão se adequando, ou seja, a tecnologia não está sendo absorvida. Esse é o tema, eu acho, estratégico. A tecnologia está aparecendo e não se dá tempo de ser absorvida pelas organizações. Então, aí chega ao ponto de perder produtividade, né? Então, eu acho que esse impacto é fundamental e a gente tem que resgatar esse valor do valor do conhecimento, né? Se o valor do conhecimento é enorme, volto a repetir, a semana passada eu falei, né, sobre dados que existem hoje, né, sobre o valor do conhecimento. Praticamente 90% do valor de uma empresa hoje está atrelado ao conhecimento, né? Mais ou menos esses números são que dão o impacto do conhecimento na gestão de negócios hoje. Perfeito. Seguindo aqui ainda na pergunta do João, ele pergunta ainda, você acha que essa é uma preocupação, né, diretamente dos colaboradores ou deve ser uma responsabilidade da liderança também? Também é uma boa pergunta. Bom, a responsabilidade realmente é de toda a organização. Ou seja, não existe um setor mais responsável que o outro. Agora, lógico, nós temos uma estrutura hierárquica na empresa. Quanto mais alto se sobe na empresa, maior, evidentemente, é a responsabilidade pela correta gestão, pelo cuidado, né, da gestão dos ativos de conhecimento da empresa, né? Agora, isso não isenta, em princípio, os funcionários que estão na base, os funcionários novos, por exemplo, que entram em uma empresa, de se conectar de forma muito ativa nesse tema de garantir o conhecimento de uma empresa, né? Eu fui professor durante muitos anos da minha vida, então eu vejo que quando entra um funcionário novo em uma empresa, né, um trainee, uma pessoa nova, ela fica um pouco perdida, né? Aliás, bastante perdida, né? Então ela fica buscando informações, ela tenta se ligar, mas realmente fica muito difícil elas se entrosar de forma direta nesses processos cognitivos de conhecimento, né? Por isso que eu acho que toda empresa tem que estar participando, tem que se comprometer, né? É a proposta nossa, que existe um comprometimento de todos os níveis hierárquicos da empresa, para que a gente consiga ter realmente esse ativo, nesse valor, né, que merece ter, que é o valor de ativo do conhecimento. Perfeito, professor. A gente acabou estourando um pouquinho o tempo aqui. Eu vou fazer essa última pergunta e as demais perguntas a gente responde posteriormente, ok? A última pergunta é anônima também. A pessoa pergunta se a plataforma de EAC ela pode ser aplicada em empresas de porte médio a pequeno. Também é muito bom. Sim, sem dúvida. A gente desenvolveu a plataforma para que ela possa ser aplicada em qualquer tipo de organização e de empresa, seja empresa de pequeno porte ou de grande porte, mesmo pública ou privada. Em princípio, o conhecimento não tem limites, né? Então, a gente está disponibilizando, como vocês viram, né, de forma gratuita a plataforma, até fazer o diagnóstico inicial do conhecimento de forma gratuita, precisamente para facilitar o acesso das empresas a essa nova ferramenta. Perfeito. Vamos encerrar as perguntas aqui então, professor. Eu agradeço muito a participação de vocês, né, do professor, do Ricardo e do Fred também. Reforço aqui que até o dia 14/9, né, vocês podem estar enviando o e-mail aí para o professor Daniel para se inscrever, né, nessa consultoria que o professor está disponibilizando de forma gratuita aí para todos. Até dia 14/9 podem estar enviando os e-mails. Agradeço muito a vocês. Mais uma vez, obrigado, professor, pela presença. Obrigado a todos vocês, obrigado pela participação e continuem participando do evento que está muito interessante. Isso mesmo. Uma informação para vocês que na próxima terça-feira, próximo dia 15, vai acontecer às 10 horas o painel de gestão de ativos elétricos com Herbert Libreiros e gestão dos ativos no universo da manutenção elétrica, hardware, software, fator humano, com Laís Mantuso e Ana Paula, da Clabin. O Geraldo Biller também, da Petrobras, junto com o Vladimir Cordeiro,
Fabrício Damasceno da Vale, ok? Vão participar aí do próximo webinar na terça-feira. Vocês aí acompanhem a gente no nosso site, tá? A programação completa tá aqui abaixo, no link para vocês. Fiquem à vontade para estar acessando esse link, acompanhando lá de perto, qualquer mudança que tenha, vai estar sempre atualizado lá para vocês. Ok? Agradeço muito a presença de todos que acompanharam até aqui e até breve, até a próxima terça-feira. Tenham um bom almoço, um bom dia. Muito obrigado.